coisa aqui que não for de Deus, que Deus alerte imediatamente você. Que a Bíblia salte aos seus olhos e você exclua da sua vida o nosso trabalho. Então eu quero convidar você para a gente orar. Nesse sentido, inclusive, porque são tantas falsidades, né? São tantos artifícios, e muitos usados há dezenas de anos para enganar os outros. Vamos orar. Deus querido, Pai e Senhor Todo-Poderoso, o único Senhor que existe é Deus, não há outro Senhor. Nós pedimos a Deus que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor receba este trabalho de evangelismo, e que tudo que for dito aqui, Senhor, seja confrontado com a Bíblia Sagrada. Que tudo que for falado aqui seja para engrandecer, glorificar o Senhor e afastar as pessoas do engano e das línguas bipartidas. Peço que o Senhor fale conosco, peço que o Senhor use da sua compaixão, da sua misericórdia, e que juntos nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração desta manhã, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, só para, se você quiser acompanhar a programação pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Nós estamos transmitindo ao vivo e estamos gravando também para o Facebook e para o nosso canal do YouTube. É Mário Filho, PR. Nós temos lá o nosso canal, você pode entrar, ver os vídeos e, se você quiser, se inscreva no nosso canal. Será uma alegria poder pregar o Evangelho para todos aqueles que querem ouvir o Evangelho. Vamos abrir a Bíblia? Deixa eu botar meus óculos aqui, porque senão não enxergo, né? Abre aí, meu irmão, minha irmã, 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 até o 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Se você tem a Bíblia, o meu convite é para você abrir e ler junto comigo. Mas eu sei que tem muita gente que está trabalhando, dirigindo, né? A pessoa está dirigindo, como é que vai abrir a Bíblia? Não tem jeito, né? Então, a essas pessoas eu faço um convite de ouvir. Eu vou ler. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto
de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quem está comigo no Facebook já sabe o título, né? Já sabe sobre o que nós vamos falar. Que pena! As massas não percebem mesmo. E por causa disso que o próprio Jesus e os apóstolos trouxeram muitos alertas a respeito dos falsos mestres, né? A Bíblia lá no Antigo Testamento diz, olha, precisa seguir os profetas, mas a mesma Bíblia que diz isso diz, cuidado, existem os falsos profetas, né? E Pedro traz esse alerta também, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. O que acontece nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, você que está aí me acompanhando, é que tem gente que, infelizmente, e olha, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não pode ser usado como desculpa, nem para os homens, nem para o próprio Deus, né? Tem gente que não sabe a diferença entre um cavalo e uma girafa. Se puser um cavalo e uma girafa na frente da pessoa e perguntar, qual é a girafa? Não sabe. Então, se a pessoa não sabe diferenciar um cavalo de uma girafa, ela não vai conseguir saber o que é um falso mestre. Não tem este entendimento, esta facilidade. Você sabe por quê? Porque ela não lê a Bíblia. Isso é evidente, isso é claro. Por causa disso que muita gente dá ouvido a espíritos enganadores. Não pensa que o espírito vai, né? Num centro espírita é dessa forma, mas dentro de uma falsa igreja, de uma sinagoga de Satanás, o espírito enganador, ele fala através dos falsos líderes. E aquela pessoa se passa por boazinha, ou por ignorância dela, o que não exime de culpa, ou por desonestidade mesmo. Esta gente tem a mente, como a Bíblia diz, cauterizada. O que é cauterizada? É queimada. A mente dessa gente é queimada. E é uma cabeça voltada para coisas da carne. Porque uma mente queimada, cauterizada, não consegue mais discernir a verdade cristã do pecado. E vão praticando heresias e indicando que as pessoas pratiquem as heresias. Por quê? Porque um cristão que segue alguém com a mente cauterizada, com a mente queimada, ele
ele passa a viver num estado de miséria espiritual. Por causa disso que a gente vê aí, o nosso povo. Alguém colocou no Facebook, eu não me lembro quem, também se eu lembrasse eu não iria dizer, mas colocou um vídeo, e eu achei interessante porque essa pessoa falou o que eu venho falando há alguns anos, né? Eu achei muito legal. Um acidente na estrada, um caminhão acidentado, e as pessoas saqueando, roubando a carga do caminhão. Este é o nosso povo. Este é o Brasil. Estes são os brasileiros. É claro que não são todos. Temos exceções. Existem pessoas honestas aqui, mas são poucas. Existem igrejas honestas, mas são poucas e ninguém quer. As pessoas querem viver nessa miséria espiritual. As pessoas querem, se estão numa estrada e capotou lá um caminhão de frango, vão catar o frango. Um caminhão de arroz, vão pegar o arroz. É a miséria espiritual. E é isso que essas raposas velhas, essas ratazanas de esgoto ensinam. Dão ouvidos às pessoas que seguem estes homens e estas mulheres. Né? Porque ali tem de tudo, né? Seguem doutrinas de demônios. São verdadeiros zumbis, a gente ouve. Eu andei ouvindo aí. As pessoas são verdadeiros zumbis. Pessoas manipuladas. E são colocadas palavras nas bocas dessas pessoas. São táticas de domínio de massas. E é isso que os falsos profetas fazem. E infelizmente para o povo de uma maneira geral, que não consegue discernir, não consegue saber a diferença entre um cavalo e uma girafa. Não sabe o que é um falso mestre, o que é um falso pastor. Não sabe. Por que não sabe? Porque não lê a Bíblia. Porque se lê, vai discernir rapidamente. O profeta Oséias, lá no Velho Testamento, Deus usou este homem para falar o seguinte para o povo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Todos os dias eu estou aqui levando conhecimento para quem quer ouvir. A maioria não quer. A maioria quer ouvir o quê? Manipulação. Aí o profeta continua repetindo aquilo que Deus falou. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. As pessoas não querem o conhecimento. O conhecimento que Deus está dizendo aqui não é o conhecimento da escola, né, do curso, da universidade, não é o conhecimento acadêmico, não, é o conhecimento da palavra de Deus. E o que tem acontecido? O povo que se auto-intitula, né, e os falsos mestres adoram chamar aqueles zumbis
aqueles miseráveis espirituais, de povo de Deus. Na verdade, é um povo que rejeita o conhecimento. E aí Deus também nos rejeita. Mas como é que a gente ouve que tem milagre? Mas não é milagre nenhum, gente. Gente, milagres são coisas sobrenaturais, acima do natural, né? Por exemplo, veja bem, eu preciso tomar às vezes cuidado, eu não tenho nenhum tipo de preocupação comigo, não é nenhuma mesmo, mas é com a rádio, né? Se algo extraordinário está acontecendo, essa gente que se preocupa tanto em gravar isso que eles chamam de testemunho, que é testemunho, na verdade, não da grandeza de Deus, mas é propaganda da denominação. Se tem algo de extraordinário acontecendo, por que isso não é gravado? Por que isso é só em áudio, não é em vídeo? Né? Se uma pessoa que não tem uma perna durante a oração do homem de Deus, a perna cresce, aquilo tem que ser mostrado. Eles tratam aquilo como se, né, cresceu uma perna. Eu não entendo, às vezes eu ouço isso e eu digo, olha, infelizmente o povo não consegue perceber. Por quê? E quando eu digo povo, eu faço parte do povo, eu não sou melhor. Mas o povo não consegue saber a diferença de um cavalo e de uma girafa. E eles sabem disso, por causa disso que eles enganam. Por causa disso que eles enganam. As pessoas não leem o que nós lemos aqui, que está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. E por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas. Gente, eu ouço alguns desses locutores comerciais do rádio, porque eles não são pregadores, né? Para mim, né? Estão fazendo propaganda da igreja, entendeu? E eu vejo como eles são hipócritas, como eles fazem comércio dessa gente. Eles negociam com essa gente. O que a gente pode fazer além, né? Como é que eu posso explicar para você, sem você ler a Bíblia, você não vai entender. Como é que você vai identificar um falso profeta, um falso mestre, um mercador da fé? Se você não ler a palavra de Deus, eu vou falar, vai entrar por aqui, vai sair por ali, você não vai entender. Hoje eu falei para um irmão de graça. E é óbvio que pela réplica dele não lê a Bíblia, não adianta, tem que ler a Bíblia precisa ser lida. Senão eu vou falar de graça, mas como? Entendeu? Você vai continuar no engano. E é simples você ver aquilo que é bíblico, aquilo que vem de Deus, mesmo que saia da boca do homem. É simples, porque você tem que comparar aquilo que sai da boca dos pregadores com aquilo que está escrito na Bíblia. Com aquilo que está escrito na Bíblia. Não se esquecendo que o Velho Testamento não foi escrito para a igreja. O Velho Testamento foi escrito para o povo judeu.
anunciando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento é a vinda de Jesus. Então, querer que a igreja comece a fazer coisas que estão no Velho Testamento é um dos grandes artifícios absurdos que essas ratazanas de esgoto usam para enganar você. Você não lê a Bíblia. Você cai no conto. Eu ia dizer no conto do vigário, mas não é vigário, né? É no conto do pastor. Não é verdade? Você tem que sempre, eu estou falando aqui, ó, você tem que pegar o que eu estou falando. Você já viu esses filtros de, claro que já viu, né? De coar café, esse filtro de papel. O que você faz? Você pega lá o pó de café, coloca no filtro, depois você joga água. O que fica é o pó de café que sobrou. Você tem que filtrar o que essa gente diz. Se você começar a filtrar, você vai ver que nada passa pelo filtro da Bíblia. Porque a diferença entre o que está escrito na Bíblia e o que eles falam e o que eles mandam as pessoas fazerem é gritante. Não tem como não perceber. Eu fico com pena, porque a pessoa vai indo para a perdição, achando que está indo para a perdição. É isso que me dá pena. É isso que me traz aqui todo dia de manhã. É para ver se pelo menos 1, 2 falam, peraí, o sujeito está mandando ler a Bíblia, eu vou ler. Se não vai achar na Bíblia o que essa gente manda você fazer. Nenhuma sugestão dessas ratazanas, dessas hienas, você vai encontrar na Bíblia. Para o povo de Deus, não. Para a igreja, não. Mas pega o que eu estou falando, vai lá na Bíblia. O sujeito mandou eu fazer tal coisa. Espera aí, mas isso está na Bíblia? Jesus mandou alguém fazer isso? Olha, é simples. Né? Jesus mandou alguém fazer? Jesus mandou a igreja fazer? Algum apóstolo mandou alguém fazer isso? Ah, mandou. Opa, então está correto. Então é para a igreja fazer. Não mandou, então não vou fazer. Que lugar, olha, que lugar, as coisas começam do mais simples. Que lugar da Bíblia Jesus você não vai encontrar. Algum apóstolo, né? Porque Jesus teve 3 anos de ministério. Alguns apóstolos tiveram muito mais do que isso. Então eu vou partir para os apóstolos. Que lugar se encontra algum apóstolo chamando alguém para um culto, por exemplo? Olha, tal dia é o culto espetacular, que vai acontecer isso, aquilo outro, nós vamos transformar água em Coca-Cola. Você já viu algum apóstolo fazer isso? Não. Eu já vou adiantar para você, mas leia, procure. Por que você não viu? Porque ninguém faz propaganda de Jesus. Jesus não é um objeto, não é um produto. Jesus é Deus. As pessoas devem ir voluntariamente.
Não porque eu estou prometendo que vai ser curado, porque eu não posso prometer que Jesus vai curar alguém. Eu não tenho autoridade, nem eu, quando eu digo eu, estou dizendo qualquer pessoa que diga isso. Olha, vem que Jesus vai te curar. Já é uma mentira. Fizeram, estão fazendo. É porque tem pouco homem de Deus, infelizmente, com coragem, sabe, para falar contra. A maioria fica quieta, não vou mexer, eu vou fazer aqui o meu trabalho. O nosso trabalho, o trabalho dos verdadeiros pregadores, é falar contra os falsos, pregar o evangelho, mostrando que aquilo que eles falam não é verdade. Porque era isso que Jesus fazia. Porque era isso que os apóstolos fizeram. Quando você lê a Bíblia, olha aqui Pedro dizendo: e houve entre o povo, e entre vós haverá também. Eles estão alertando contra o quê? Contra o que eles estão alertando? Contra isso que nós estamos falando aqui. Fizeram do evangelho um comércio. Porque cada 10 palavras que saem da boca desses pregadores, não é só no rádio, não é só na televisão, não. É nesses púlpitos por aí também. 9, de 10, 9 palavras são de prosperidade. Eles chegam rindo, olha, por quê? Não sei o quê. É prosperidade, é dinheiro e é estabilidade financeira. E qual a velha tática? A tática velha, antiga. E eles usam porque eles sabem que o povo não lê. É pegar o Velho Testamento, pegar a antiga aliança, aonde, obviamente, Deus prometeu o quê na antiga aliança? Terra, prosperidade. Qual que é a promessa de Deus para os judeus? A terra prometida. Aí vem esses falsos mestres pegando passagens do Velho Testamento, incitando, iludindo o povo de hoje que Deus vai fazer a mesma coisa por eles hoje. Mas o povo não lê. E também existem pouquíssimas pessoas que ensinam, porque a proposta do Evangelho, da nova aliança, é completamente diferente do Antigo Testamento. Você tem que ver que o Antigo Testamento relata muitas histórias verdadeiras. Claro, ninguém está dizendo que não é verdadeiro. Mas a proposta do Novo Testamento é ensinar aquilo que Cristo falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou... Isso aqui acho que eu não preciso nem falar, né? Mas a gente sempre fala porque vamos pecar, né? Pelo excesso do que pela omissão, né? Não estou dizendo que para ser cristão você deve ser pobre. Eu estou dizendo que as nossas necessidades serão supridas por Deus, não as nossas vontades. Isso é evangelho. Eles ensinam que é a sua vontade. Você vem no culto, você quer curar? Vem no culto. Seu filho está preso? Olha, nós vamos orar, Deus vai soltar ele. É assim que eles fazem.
Ah, seu filho usa droga? Vem aqui, eu vou fazer uma oração, eu vou passar a vontade da droga dele para você. Mentira, droga é obra da carne, criminalidade é obra da carne. Eles são mentirosos, mas as pessoas não leem a Bíblia, então é fácil de enganar. É mais fácil enganar do que trazer a verdade. Porque você traz a verdade vem como um choque na vida dessas pessoas. A verdade incomoda, porque a verdade do Evangelho não fala de um Deus que vai realizar a vontade de todos nós. Fala de um Deus que faz a vontade dele nas nossas vidas. A verdade do Evangelho diz que nós temos que abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Então choca as pessoas, incomoda. Porque o que eles dizem, venha para Jesus, que sua vida vai mudar, sua vida vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo daqui para frente. E não é assim. Nada dá tudo certo na nossa vida. Eles iludem. E as pessoas gostam de ser iludidas. Isso é cultura brasileira, isso. A gente vê como é que é o nosso povo. Eu não estou misturando, eu estou ou tentando, pelo menos, abrir os seus olhos. Né? Você que está ouvindo até agora, ou você que vai ouvir ainda, eu estou tentando abrir os seus olhos. Veja como o nosso povo vota errado, como o nosso povo não sabe escolher. Veja como as cidades, eu vou falar da nossa, aqui, cidade que eu moro, Campinas, cidade está largada, porque o povo não sabe escolher. Nós temos um prefeito fraquíssimo, uma Câmara de Vereadores paupérrima. Veja o nosso Estado. Veja o Brasil. Do jeito que o povo não sabe escolher, também não sabe escolher aquilo que vai ouvir. Do jeito que o povo é enganado pelos políticos, é enganado pelos falsos pastores. É a mesma coisa, é a mesma tática. Esses falsos pastores usam exatamente a mesma tática dos falsos políticos. Ou dos falsos, aqueles que se dizem honestos e que na realidade, depois que entram lá, é a tática do engano, é a tática de prometer um mar de rosas e entregar um esgoto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é promessa daquele ou daquele outro. Agora, as pessoas gostam de ser enganadas. Ontem teve o tal jogo da seleção. Todo mundo já esqueceu que a gasolina antes da greve estava mais barata do que está hoje. Você vai no mercado, está tudo caro. Ah, vamos fazer festa. Todo mundo já esqueceu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Foi bom que a seleção não ganhou ontem. Foi bom. Melhor seria se tivesse perdido. Apesar de eu gostar muito do Adenor, mas melhor seria se tivesse perdido. O
o nosso povo, vocês me perdoem, mas eu estou sendo sincero, nosso povo é cabeça fraca. Nós precisamos comer, se vestir, né? Nós temos um sistema material nesse mundo que vivemos. Mas nós temos também que nos alimentar do Evangelho, porque é ele, o Evangelho, que vai nos trazer a palavra da vida eterna. Não sou eu, é o Evangelho. Não é o culto poderoso. E você viu que eles falam, olha, chega cedo, viu? Chega cedo. O que é isso? Isso é uma tática. Olha, tem que chegar cedo lá, porque senão não tem nem lugar para sentar. É tática. Eu estou entregando todo mundo aqui para vocês. Começou com essa história de chega cedo, é tática. A proposta do nosso Senhor Jesus Cristo para a gente é simples. É simples, meus irmãos, minhas irmãs. O que fugir disso aqui, que está em Marcos 16, 15, não provém da boca santa de Deus. É porque esta é a proposta de Jesus para nós. Não é de cura, né, dessas coisas aí de arrumar emprego. Você vê, quando eles falam, não, vai soltar, Jesus vai soltar seu filho, eles nunca perguntam, o que é que seu filho fez para estar preso? Matou? Traficou? O que é que ele fez? Assaltou com uma arma? Não. Eles não perguntam. Proposta de Jesus para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho. Evangelho não está de Malaquias para trás, está de Mateus para frente. Muita gente poderia estar se unindo e dificultando, porque acabando não vai, porque é bíblico que eles existam, né? Até para que haja a queima do joio depois. Mas diminuindo a ação desses falsos homens e mulheres que se dizem de Deus. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, eu creio, Senhor, que mais uma vez nós trouxemos o alerta para que as pessoas sigam a Bíblia, não sigam este homem, aquele homem, esta denominação, aquela igreja denominacional, não, sigam a Bíblia. Se nesta denominação, se nesta igreja prega verdadeiramente a Bíblia, frequente e siga a Bíblia. É isso que nós temos que fazer. Ler, meditar, estudar, aprender, para pelo menos a gente conseguir diferenciar um cavalo de uma girafa. Pelo menos. Porque perante Deus não haverá desculpa. Não haverá desculpa, porque a Bíblia está aqui para quem quiser ler. Não lê quem não quer. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda aqueles que
foram hoje iluminados pela luz da tua glória e a partir de hoje vão começar a ler a palavra, a querer entender as coisas santas, a querer conhecer o Deus que serve. Ajuda estes irmãos e irmãs, que cada um saiba o seu lugar, que o homem tenha o posicionamento bíblico e que a mulher também tenha o posicionamento que a Bíblia dá para ela. Para quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a continuarmos com esse trabalho. Está cada vez mais difícil. Mas está nas tuas mãos. O Senhor sabe que aquilo que depende de nós, nós estamos fazendo. Continua nos sustentando, nos ajudando e abençoando aqueles que verdadeiramente se entregam à tua santa obra. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.